Imagina uma menininha de 6 anos, pequena, sorridente, pés descalços, correndo pelo quintal de terra batida numa tarde quente. Uma criança comum, inocente, que aproveitava as tardes brincando. Essa história começa em Goiânia, há quase 39 anos atrás. Em 1987, o Brasil era outro. Nessa época, Goiânia era a cidade que ainda sonhava com o futuro. Todo mundo esperava a modernidade prometida depois da ditadura. Muitas famílias do interior chegavam todo dia atrás de emprego, de escola, de uma vida melhor. E entre elas, chegou a família do Ivo. Ivo e o irmão dele, Devair, trabalhavam com sucata e ferro velho em Goiânia. Ivo era casada com Lourdes. Leide era caçula com 6 anos. No meio do dia, almoço simples, brincadeira na rua até o pôr do sol. No antigo Instituto Goiano de Radioterapia, um aparelho de teleterapia estava lá, abandonado desde 1985. Dentro dele, tinha uma cápsula de chumbo protegendo 1375 cuié de Césio-137, que foram embora, deixaram esse equipamento para trás, jogado lá. Era 13 de setembro de 1987. Lá no centro da cidade, 2 catadores de sucata entram no prédio em ruínas atrás de qualquer coisa que desse dinheiro. Eles vasculharam e encontraram uma máquina grande, abandonada numa sala. Eles começaram a desmontar ela, né? E dentro daquele aparelho tinha uma cápsula de chumbo. Os 2 catadores passaram boa parte da noite desmontando, separando e, coincidentemente, a partir daquela noite, eles começaram a passar mal. Eles tiveram enjoo, indisposição, vômito. 2 dias depois, no dia 15 de setembro, Devair, que é o tio da Leide, recebeu aqueles 2 catadores no ferro velho dele. O Devair avaliou os materiais e comprou tudo. E quando o pessoal do ferro velho dele começou a desmontar mais ainda as peças do aparelho, eles perceberam que dentro da cápsula de chumbo tinha uma coisa diferente. Um pó que parecia sal, mas no escuro ele emitia uma luz azul. Ele pensou que talvez fosse alguma coisa valiosa. Mas era tão bonito que ele levou para casa e começou a mostrar para as pessoas próximas. Devair, a esposa e os filhos mexeram naquele pó luminoso. Dessa forma, aquele pó foi de mão em mão. Sem saber, aquele pó bonito que brilha no escuro já estava fazendo as primeiras vítimas. Silenciosamente, mas tá. Uma semana depois, Ivo, pai da Leide, chegou em casa empolgado com uma coisa mágica. Imagina a Leide encantada com aquilo, né? Como se fosse um conto de fadas. A menina não pensou 2 vezes, era um brinquedo novo. Ela passou o pó nos braços, nas pernas, no rosto. Ela foi jantar e nem pensou em se livrar do pozinho mágico. Ela pegou então um ovo cozido com as mãozinhas brilhantes. Ela comeu o ovo. Leide ingeriu o Césio-137. Um destruidor de células que queima de dentro para fora e nunca avisa quando vai parar. Logo começou a passar mal. Os primeiros dias pareciam qualquer virose, né, que as crianças pegam de vez em quando. Os sintomas eram de febre, vômito, diarreia. A mãe tratou como qualquer outra virose que ela já viu, com chazinho, remédio caseiro. Mas ao invés de melhorar, cada dia a Leide piorava. Ela começou a perder peso, os cabelos começaram a cair aos tufos e as dores ficavam cada vez mais intensas pelo corpo. Então a mãe correu para o posto de saúde. Tentaram dizer que era infecção intestinal, garganta inflamada, até doença tropical. Ninguém pensava em radiação. Radiação era assunto que passava na TV, do outro lado do mundo. Radiação era coisa de Chernobyl. Tudo era muito distante daquela realidade simples de Goiânia. Muita gente viu e encostou naquele pó. Mas foi a Leide, uma criança de 6 anos, foi a primeira a mostrar o verdadeiro rosto do monstro. No dia 28 de setembro, o quadro da Leide era grave, gravíssimo. Órgãos inflamados. Outras tantas pessoas pela cidade também já estavam passando mal. E ninguém descobriu qual era esse problema. E só por desencargo de consciência, ele conseguiu um medidor Geiger para ver se tinha radiação lá na casa do tio do Devair. Foi só ligar o medidor que o aparelho enlouqueceu. O cientista então pegou um segundo aparelho e o resultado foi o mesmo. Nível máximo de radiação, mesmo ainda estando a vários metros de distância do pó azul. Mais de 1.000 atingidos, 249 contaminados e 4 mortos. Jornais diziam que Goiânia estava radioativa. Pessoas fugiam. Mas enquanto tudo era caos, Leide caminhava lentamente e dolorosamente para a morte. Ela foi transferida para um hospital no Rio de Janeiro, junto com outros casos mais graves da cidade. Lá, os médicos finalmente entenderam que ela tinha no corpo uma dose letal de radiação. Quando os médicos mediram, o corpo da Leide irradiava 6 joules de radiação por quilo. Isso significa que ela recebeu a maior dose de radiação entre todas as vítimas. Os enfermeiros e médicos usavam roupas de proteção total e sempre entravam com medo. Ninguém abraçava ela. Ninguém pegava nela sem usar luva. Ela ficou 9 dias nesse hospital. Em menos de um mês do contato com o pó azul brilhante, Leide faleceu vítima de síndrome aguda de radiação e septicemia, que é o colapso do corpo quando acontece uma infecção extrema. O enterro da Leide foi um pesadelo. O caixão teve que ser especial com chumbo, lacrado hermeticamente para conter a radiação que ainda escapava do corpo dela, para evitar a contaminação do solo do cemitério.
O caixão era extremamente pesado, por volta de 700 quilos. E não bastasse o momento da dor da família da Leite, o enterro ainda gerou confusão e protesto no cemitério Parque, em Goiânia. Milhares de pessoas tentaram impedir o sepultamento da Leite com medo de contaminação do cemitério. Jogaram pedras e tijolos no cortejo e a polícia teve que intervir. O enterro só aconteceu com medidas de segurança reforçadas. Desde então, a cidade de Goiânia inteira carregou cicatrizes invisíveis. Goiânia virou sinônimo de medo nuclear. O governo criou a Fundação Leide das Neves Ferreira para monitorar as vítimas do 737. E até hoje, centenas de pessoas ainda são acompanhadas. Muitos desenvolveram câncer, problemas psicológicos, depressão. Hoje, o nome da Leide é sinônimo de muitas coisas em Goiânia. E uma menina inocente que achou que o brilho azul era um conto de fadas, que sofreu sozinha num quarto de hospital. Por quê? Porque os adultos tinham medo dela. Tudo isso poderia ter sido evitado. Leide foi a prova de que o mal maior é negligência. É achar que alguém vai resolver. E depois que tudo de pior aconteceu, uma vida se transforma em estatística. Esse vídeo é um alerta para a responsabilidade e também uma forma de justiça. Porque a gente não pode aceitar viver num mundo onde uma criança como a Leide perde a vida e a humanidade virando um número na história.